Vamos abrir em Lucas, capítulo 1. Tá bom esse ventilador? O que é que aumente? Tá bom? Lucas, capítulo 1, verso 78 e 79. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Oramos. Louvado sejas tu, Senhor. Tu és bendito, bendito Deus, como cantamos, bendito Deus, como lemos, Senhor. E nós só temos motivos para te render graças e te adorar de fato. Hoje comemoramos aqui junto com a igreja, lembramos, Senhor, o Natal, lembramos o momento da tua humilhação, Deus que se fez homem, Deus que, além de se fazer homem, se humilhou, se tornando servo, se humilhou até a morte. E nessa morte, nesse sangue, hoje temos vida, hoje temos salvação e temos a luz que ilumina as nossas vidas. Nós que estávamos mortos na escuridão, nas trevas, por tua grande e maravilhosa misericórdia, nós temos essa luz resplandecente, que és tu, Senhor Jesus. Te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado. Aleluia. Esse trechinho, esses dois versículos, né, que a gente leu, ele é chamado de Benedictus. Ele está dentro do contexto ali do capítulo 1, né, desde o versículo 68 até o 69. Benedictus porque ele começa com bendito, né? Seja bendito o Senhor. Essa é a expressão, é uma profecia, barra cântico, barra exaltação, barra louvor, que Zacarias, né, profetiza, proclama, né, faz. Acho que todos conhecem a história aqui, mas no nascimento de João Batista, né, Zacarias, pai de João Batista, né, que estava mudo, quando o anjo apareceu para ele, dizendo que ele ia ter um filho, né? Ele já velho, que era ele e Isabel também, né? Já velho, que era impossível para ele. Eu acho que é importante frisar isso, né? Impossível para ele ter filho. E o anjo aparece para ele e diz que ele teria um filho. E seria João, e aí você conhece a história, ele não acredita ali, discute um pouco com o anjo. E aí ele fica mudo, né? Não consegue falar até o dia do nascimento de João, e quando eles vão dar o nome para ele, né? Daí perguntam o nome para ele, ele escreve na tabuinha lá, João. E aí ele começa a falar novamente. E aí o texto diz que ele, quando ele começou a falar, o que saiu da boca dele foi louvor e exaltação ao Senhor. E o que ele falou, então, está registrado, né, nesse trecho como bendito, seja bendito o Deus de Israel. Né? Vamos ler o texto inteiro, na íntegra. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás
por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos os que nos rodeiam, de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados, ao lembrar-se da sua santa aliança, o juramento solene. Me perdi aqui. O juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Então, eu quero compartilhar com os irmãos por que Deus é bendito. Por que nós podemos, e porque Zacarias também pode dizer que Deus é bendito. Primeiro ponto, por sua visita. Segundo ponto, por sua plena e poderosa salvação. Depois, por causa da sua promessa. E por último, por sua luz na nossa escuridão. Primeiro ponto, Deus é bendito por sua visita. O que quer dizer isso, né? Deus é bendito, que Ele é o digno de ser louvado, que Ele é abençoado, que Ele é digno de ser engrandecido. Isso quer dizer bendito, né? Uma expressão de louvor mesmo, tá? Então, por que Deus merece esse louvor? Por que Deus merece ser engrandecido? Primeiro ponto, porque Ele visitou e redimiu o seu povo. Ele visitou. Primeiro sentido que Zacarias quis dar a esse termo de visitar é no sentido de realmente de que Deus olhou para o seu povo, que Deus atendeu, que Deus vai ajudar aqueles que precisam de ajuda, certo? Vamos lembrar aqui que nós estamos que Zacarias está ali, né, claro, antes anunciando, né, o nascimento de Jesus ali, né, veio um pouco antes, Zacarias veio um pouco antes, então, né, e aí Jesus vem após um período de 400 anos de silêncio, certo? Deus não falava mais por meio de profecias durante um tempo de 400 anos. E aqui vem Zacarias profetizando, falando algo, uma profecia, Deus falando por meio de Zacarias, quebrando esse silêncio e anunciando que Deus traria o Salvador, traria redenção por meio do seu Filho. Então, o primeiro sentido que Zacarias vê é que Deus, em sua graça e misericórdia, olha para o seu povo e resolve ajudá-lo em meio. Ele não se esqueceu do seu povo, ele não deixou o seu povo entregue à sua própria sorte, mas ele vem agora ajudá-lo e restaurá-lo. Mas tem um sentido misterioso para Zacarias também, né? Zacarias não entendeu esse sentido. Nós hoje podemos compreender que essa visita que Deus iria vir, nunca passaria pela cabeça de Zacarias que o próprio Deus iria visitar o seu povo. Que Deus, Filho, né? Que Jesus, sendo Deus,
iria vir à terra e habitar entre nós e andar entre nós como homem. Né? Isso nunca iria passar na cabeça de Zacarias. Então ele é um sentido um pouco misterioso, mas nós hoje conseguimos entender que além de Deus visitar no sentido de olhar para o seu povo, olhar para nós e ter misericórdia, ele se faz carne e habita entre nós. Então Deus tabernaculou entre nós, né? No sentido de que Deus criou morada, veio e habitou entre nós. Né? Vamos um pouquinho aqui comentar um pouco sobre isso. Percebam que Deus quis e revelou esse desejo já de habitar com o seu povo, já desde o começo, né? Lá no jardim, com Adão e Eva, ele tinha comunhão com Adão e Eva no jardim. Deus vinha e caminhava entre o jardim, buscando relacionamento com o homem, buscando ter comunhão com ele. Mas aí o homem pecou e esse relacionamento é quebrado, essa comunhão é quebrada, o homem é expulso do jardim e ali tem a figura do anjo com a espada reluzente, com fogo e tal, que agora bloqueia o acesso ao homem à comunhão com Deus, a árvore da vida, a própria vida que está no Criador. E aqui a gente tem uma ilustração, né? Vocês estão vendo ali, né? Uma arte que representa isso, mostrando essa perda dessa comunhão, desse relacionamento do homem com Deus. Agora, passando um pouco mais na história, Deus vem e escolhe um povo. Ele escolhe para si um povo. E esse povo, ele não escolhe aleatoriamente, mas ele escolhe um homem. Ele escolhe Abraão para que dos descendentes desse povo, dos descendentes desse homem, Abraão, ele separe para si esse povo. E depois a gente vai ver que Deus, o que Deus vai fazer com esse povo, né? Mas qual o motivo de Deus escolher esse povo? Mas ele escolhe Abraão e ele é chamado de amigo de Deus, né? Mostrando o relacionamento que Abraão tinha com Deus, mostrando essa comunhão. Claro que não é mais a plena comunhão, né, que havia no jardim, mas há uma comunhão agora. Deus se volta ao homem e agora quer buscar novamente comunhão, quer restaurar essa comunhão que havia sido perdida, e para isso chama Abraão um relacionamento. Aqui você tem a ilustração, né, da visita ali dos 3 anjos que vêm conversar com Abraão, e o próprio Senhor, né, um deles fala, transmitindo a mensagem, né, do Senhor a Abraão, ali antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E vocês sabem que Abraão ali, ele negocia com Deus, né, clamando pela misericórdia dele. E aí a gente vê, Deus revela então qual é o objetivo de Deus escolher esse povo. Deus escolhe esse povo para habitar no meio dele. Deus pede que o povo faça para si, para que Deus habite uma tenda. O povo habitava em tendas, então pede que que o povo também faça uma tenda para que Deus possa habitar no meio desse povo. Tem 2 textos ali, né? Eu não estou lendo os textos aqui para não demorar muito, mas depois vocês podem ver os textos. Então ali em Êxodo 25:8, né, Deus diz ali, que me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então todo mundo conhece aqui, né, a figura do tabernáculo. Havia ali
o átrio, né, a parte de fora ali, como tem a imagem, onde havia o altar do sacrifício e havia esse acesso, né, todo o povo tinha esse acesso, mas se você quisesse se adentrar, né, para mais próximo de uma comunhão com Deus, porque Deus habitava no propiciatório que ficava lá dentro do Santo dos Santos, né? Então havia o átrio, havia dentro dessa parte ali quadrada, né, que seria o tabernáculo, havia um lugar externo, que seria o santo lugar, e havia um lugar interno, separado pelo véu, que seria o santíssimo lugar, o lugar santo, né, o santo dos santos, onde ali só ficava a arca da aliança, e em cima da arca, a tampa da arca, os dois anjos, querubins ali, né, que se chamava o propiciatório, né, onde o sumo sacerdote vinha e derramava o sangue da aliança ali uma vez por ano. Então Deus disse que habitaria ali, né, sobre o propiciatório. Então, para que a pessoa, o povo, mesmo o povo sabendo que Deus habitava no meio dele, ele não tinha acesso direto a Deus, né? Ele não podia entrar diante da presença de Deus para ter comunhão e para ter relacionamento com Deus, mas se ele quisesse se achegar mais próximo dali onde Deus estava, primeiro ele teria que passar pelo sacrifício, né? Ele teria que oferecer uma oferta pela culpa do pecado, né? Pelo pecado. Então, primeiro tinha que ser resolvido, derramado sangue, para que o seu pecado fosse perdoado. E aí ele poderia se adentrar um pouco mais, né? Digamos assim. Né? Então, só por meio do sangue, do sacrifício. E aí você tem a figura ali da arca e do propiciatório em cima, e o sacerdote, o sumo sacerdote, que somente teria esse acesso a esse lugar uma vez por ano, né? O Ademir já explicou sobre isso, né? Ele não entrava de qualquer maneira, né? Ele se preparava, era um rito que durava 7 dias para que ele se purificasse. E o Ademir também explicou, ele tinha uns sininhos, né, na roupa, e ele entrava com uma corda amarrada, né? Se ele morresse, puxavam ele para fora, né? Para ninguém entrar na presença de Deus. Então, só o sumo sacerdote uma vez por ano e trazendo sangue. Ele não poderia entrar sem o sangue que foi derramado para esse perdão dos pecados. É interessante a figura, né? Eu lembro do texto de Hebreus 4, né? Onde fala que Jesus é a âncora da nossa alma, que adentrou para dentro do véu, né? Que o Ademir também já explicou sobre isso, e trouxe justamente a figura do sumo sacerdote. É interessante, né? Só fazer um paralelo aqui, de que o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada para que alguém puxasse ele se ele morresse, né? Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, entra diante também de Deus, não num tabernáculo feito por homens, né? Mas diante da própria presença de Deus, e ele também tem uma corda amarrada. Ele é a nossa âncora. A âncora nesse sentido, né? O barco tem uma corda e tem uma âncora, né? Que faz com que o barco fique firme, né? Só que a corda não é para que a gente puxe Jesus. Ao contrário, é para que Jesus nos puxe para próximo agora, para dentro da presença de Deus. Só um paralelo. E claro que Deus manifesta agora essa comunhão, esse relacionamento, essa plenitude de habitar no meio do povo,
por meio do seu Filho. Né? Deus vem agora, Deus envia Jesus, que sendo Deus, ele se torna homem e caminha entre nós. Então, vocês percebem sempre uma figura de caminhar, né? Não sei se vocês percebem isso. Deus caminhando no jardim, aí Deus caminhando, habitando no meio do povo. Até na lei há uma figura interessante, porque diz que quando o povo fosse fazer o número 2, ele tinha que abrir um buraco, fazer as suas necessidades e tapar, né, o povo de Israel, para que Deus, quando caminhasse por meio do povo, não visse ali, não achasse o Pokémon ali e não se afastasse do povo por causa disso. Então vocês percebem essa figura de Deus caminhando entre nós, e aí Jesus agora vem, se torna homem e caminha literalmente entre nós. Né? João 1 e 2, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. E Deus agora continua habitando no meio do seu povo, agora por meio do Deus Espírito Santo. Deus habita hoje por meio da igreja e faz morada, como diz Jesus, né, em João, viremos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então Deus agora habita em nós por meio do seu Santo Espírito. É interessante Apocalipse 1, do versículo 13 ali, 20, que João ele mostra a figura dos candeeiros, né? Você sabe o que é um candeeiro, né? Uma lamparina, né? Antiga, com as velas, né? O óleo para acender, para iluminar, né? E diz que João vê 7 candeeiros e Jesus passeando, caminhando entre os candeeiros. E aí João fala que ali, né, é revelado a João o mistério, né, das 7 estrelas que ele viu na mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, Jesus agora caminha por entre a igreja, a sua igreja. Né? Então sempre essa figura de Deus caminhando entre nós. Então Deus nos visita, né? Por que Deus é bendito? Porque Deus visitou o seu povo, e além de visitar, ele é bendito porque ele também redimiu o seu povo. O que é redimir, né? Redimir é reconquistar aquilo que se havia perdido. É obter a compensação, por um dano causado. É resgatar, é tornar livre. Redimir era o preço que se pagava por um escravo. Né? Então, o escravo ele era redimido quando alguém ia lá e comprava aquele escravo. Certo? Então, pagava um preço pela liberdade daquele escravo. Então, por que Zacarias, por que Deus registra essa profecia? O que tem a ver isso com o que a gente falou até agora, de Deus caminhar no meio do seu povo? Vocês percebem o intuito, o objetivo de Deus da comunhão, de ter esse relacionamento, e
o fato de Deus redimir o seu povo é para que essa comunhão e esse relacionamento que se havia perdido seja agora resgatado, seja agora restaurado. Então, há agora uma compensação pelo dano. O homem que foi antes expulso do paraíso, da comunhão, não pode agora ter comunhão por causa do pecado, vai haver uma compensação por esse dano e agora vai haver novamente uma restauração daquilo que se havia perdido. Então Deus é bendito por isso, por Ele ter nos visitado e ter nos redimido. O que isso tem a ver conosco hoje, né? Não só no Natal, né? Mas a gente lembra disso, e nós temos que lembrar disso diariamente, né? Nas nossas vidas. Não só o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser redimidos e resgatados, mas o objetivo. E o texto vai continuar nos trazendo e explicando melhor qual é esse objetivo de Deus com essa remissão, né? Com esse preço que foi pago. Então, nós hoje devemos sim bendizer ao Senhor e sempre ter isso em nossas mentes. Ele é bendito porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele não é um Deus distante. Ele não nos deixou aqui na terra em silêncio, né? Lembre que Ele quebrou o silêncio de 400 anos. E Ele fez, assim como a gente vê na figura de Zacarias, o que era impossível para nós. Era impossível que Zacarias tivesse filho e era impossível que ele voltasse a falar. Tudo isso era impossível para ele, ficar mudo e voltar a falar. Assim como é impossível para nós sermos salvos, é impossível para nós, para o homem ter comunhão ou resgatar essa comunhão que havia sido perdida, mas Deus vem e Ele mesmo proporciona isso. Aquilo que era impossível para nós, Ele vem e faz. Então, lembre-se sempre que Ele não é esse Deus distante, mas Ele é o Deus que nos ajuda, que veio e nos visitou, andou entre nós, sentiu as nossas dores e viu, sentiu e as nossas lutas e sabe que somos pó e que precisamos dele. Então, o segundo ponto, por que Deus é bendito? Por causa da sua plena e poderosa salvação. Versículo 69, porque Ele nos suscitou plena e poderosa salvação. O que é plena e poderosa no sentido de salvação completa? Algo completo, algo total, algo pleno, algo que não precisa de outra coisa para ser completo, né? Alguns, não sei se a gente pode chamar isso de seita ou não, mas tudo bem. Existe um ramo, vamos dizer assim, que diz que Jesus, em um determinado ano, ele lá no céu, ele vê, depois de ter sido exaltado, nesse ano ele ele entra no Santo dos Santos diante de Deus para completar a expiação pelos nossos pecados, e ele diz que foi no ano lá de 1900 e não sei quanto lá, né? Então existe isso. Isso mostra, eles querem dizer que a obra de Cristo não foi completa aqui. A morte aqui ficou faltando um pedaço ainda. Cristo precisou, lá no céu ainda, fazer expiação pelos nossos pecados, né? Completando a obra de Cristo. Mas não, a nossa salvação, ela é completa.
ela não depende de nós, ela é executada completamente por Cristo, e por Cristo somente. Então, o que Zacarias estava pensando aqui, quando disse isso? O sentido aqui é do ato libertador de um rei poderoso e vitorioso. Ele estava pensando no Messias prometido, no descendente de Davi. Ele estava pensando, imaginando um rei como o rei Davi, que viria e libertaria o seu povo, que faria guerra contra os romanos, que sairia ali matando não sei quantos milhares de romanos, como fez Davi, certo? Então era isso que ele estava pensando. É claro que isso, essa figura do Messias, ela é o nosso padrão também humano. Nós queremos que venha um Salvador para resolver os nossos problemas hoje, para resolver as nossas situações, as nossas dificuldades aqui nessa terra. A gente quer algo... a nossa visão é limitada, a gente só olha para aquilo que... as coisas dessa terra. E dessa mesma forma, Zacarias estava vendo. Ele viu os romanos, ele via que Israel era escrava dos romanos, o povo de Deus escolhido. E assim nós também vemos a nossa situação, vemos o nosso problema e queremos que Deus nos salve disso, mas nós esquecemos que a salvação de Deus ela é completa. Deus ele envia sim o seu Messias, não da forma como o povo pensava, porque Deus precisava resgatar o povo primeiramente do pecado, que era isso o maior problema do povo. A dívida que esse povo tinha diante de Deus, a escravidão e a consequência da ira de Deus contra o pecado. Então o povo precisava ser salvo disso em primeiro lugar, porque senão a salvação não era completa. Então a salvação de resgatar o povo perdido, pagando a culpa do pecado para libertar da escravidão. Essa é uma salvação completa. Então nós também hoje devemos, trazendo isso para a nossa vida, a salvação de Deus ela é completa. Não pense que agora, eu aceitei a Cristo, eu sou cristão, eu faço parte da igreja, que bom, Deus me perdoou os meus pecados lá, então agora eu continuo, agora é por minha conta. Eu vou lá e vou fazer as obras agora para ser salvo. Não, a gente desenvolve sim a nossa salvação, como diz Filipenses, mas no sentido de que a gente vive hoje na salvação que Deus já conquistou, porque ela é uma salvação completa, ela é uma salvação plena, ela é feita em Cristo. Nós andamos hoje nessa salvação. Eu não posso ser salvo e eu não sou salvo longe dessa salvação de Cristo, em Cristo, certo? Então, eu preciso sim andar e desenvolver de andar diário com Cristo para me manter todos os dias desfrutando desse benefício. Terceiro ponto, porque Deus é bendito por sua promessa. O texto diz: como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos
sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Ali está só 69, mas ali 69 continua, tá? Então mostra ali que Deus, desde a antiguidade, Ele faz uma promessa. Ele já tinha revelado essa promessa, como a gente viu lá nos slides do início. Desde o jardim Ele já tinha revelado essa promessa, mas faz uma promessa de novo a Abraão, faz de novo a Davi, faz ao povo de Israel. E aqui o texto, né, que a gente lê de Zacarias, ele cita Davi, ele cita Abraão, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, por exemplo, o início, né, no primeiro versículo ali, do primeiro capítulo, ele diz: esse é o Evangelho, esse é o início do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Ele traz essa referência. Jesus é o prometido, o Messias, que cumpre a promessa que Deus fez a Abraão, que cumpre a promessa que Deus fez a Davi, porque Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que faz a aliança com o seu povo e que não abandona o seu povo. Então, há muito tempo Deus já tinha falado, e Deus agora vai cumprir essa promessa. Qual foi essa promessa que Deus faz ao seu povo, que Deus fez ao seu povo? Em primeiro lugar, Deus promete liberdade. Libertar da mão dos inimigos e de todos os que nos odeiam. É o que o texto está dizendo. Então, essa liberdade, é claro que Zacarias estava imaginando que ele iria libertar dos romanos, mas Deus continua, e essa promessa é também para nós hoje, é também para a igreja, é para todos aqueles que se beneficiam em Cristo. Nós somos livres. Que liberdade é essa? Liberdade não só dos nossos inimigos de maneira física, né? Mas muito mais, Deus nos liberta do quê? Nós somos libertos do poder do pecado, conforme Romanos 6,14. Nós somos libertos da condenação que temos por causa do pecado. Romanos 8, de 1 a 2. Nós somos libertos do reino das trevas, Colossenses 1,13. Nós somos libertos da maldição da lei, Gálatas 3,13. Nós somos libertos da culpa do pecado, Efésios 1,7. Nós somos libertos do presente mundo mal, Gálatas 1,14. Nós somos libertos do poder de Satanás, Romanos 16:30. E nós somos livres da ira de Deus, 1 Tessalonicenses 5:10. Essa é a promessa de liberdade. Não uma promessa simples, fácil, digamos assim, de Deus libertar o seu povo de uma escravidão momentânea e física, certo? Mas de libertar do pecado, de libertar do mundo, de libertar de Satanás, de libertar da ira de Deus e da condenação de que temos por causa do pecado. Outro ponto, outra promessa que Deus faz, de misericórdia. O texto diz que Ele prometeu nos tratar com misericórdia e de agir em nosso favor, lembrando-se da aliança. Isso é maravilhoso. Mostra, você imagina aqui, claro que Zacarias estava pensando que
e Zacarias fala disso, que Deus tinha prometido que iria agir de forma misericordiosa e graciosa para com o povo de Israel, que iria libertar e que iria agir em favor dele, né? Misericórdia, vocês sabem, né? Deus não dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação, nós merecemos a ira, e Deus não nos dá isso. Não dá aquilo que a gente merece. Então Ele tem misericórdia de nós e não nos dá o que merecemos. Então Ele lembra dessa aliança, lembra da promessa e age então com misericórdia. E outra promessa, e a última promessa que Deus fala ali no texto, além da liberdade e da misericórdia, é de comunhão. E ele fala do objetivo, então, da liberdade e da comunhão. Da liberdade e da misericórdia. É de comunhão. De ter liberdade... porque o texto fala ali, sem medo de termos comunhão com Deus, sem medo de sermos consumidos pela ira dele. Porque agora somos perdoados, podemos nos achegar diante de Deus, podemos ter comunhão, agora podemos ter livre acesso, não só com o sumo sacerdote uma vez por ano, ou com sangue de ovelhas e de animais, mas não todos os dias. Agora podemos entrar em qualquer momento, agora, amanhã, daqui a 5 minutos, ano que vem, qualquer tempo, em qualquer momento, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, em meio à guerra, em meio à dor, em meio ao luto, em meio à alegria, em meio a qualquer situação, nós podemos entrar na presença do próprio Deus. Isso é maravilhoso, isso é gracioso. E podemos, além de entrar nessa presença, por meio do sangue de Cristo, e somente por meio desse sangue, nós podemos ter relacionamento, comunhão. Deus, além de nós não termos medo de que Deus vai nos punir por entrarmos na presença dele, podemos ter a certeza de que Deus nos aceita e que, como diz o texto, somos agradáveis a Ele, que Ele se alegra em estarmos ali, de podermos nos relacionar com Ele, de que Ele deseja isso, de que Ele está ali, proporciona agora que nós não entremos na presença dele de qualquer forma, né? Mas que entremos de uma maneira em que ele se agrada, uma maneira que é justa e que é santa, em santidade e justiça. Também por méritos de Cristo, certo? Pelos méritos desse sacrifício. Hoje somos considerados justos e santos. Não que não vivamos hoje também, todos os dias, em uma vida que busca sermos santidade, que busca a santidade e que busca a justiça e a retidão, mas que é uma vida que é nele. Eu só tenho justiça e santidão se eu viver hoje nele. Por mais que eu me esforce, por mais que eu seja santo, se eu não vivo em Cristo, a minha justiça e a minha santidade, ela é trapo de imundície, ela é mau cheiro, ela é desagradável diante de Deus. Então, por mais que eu me esforce, se eu não estiver em Cristo, eu não sou agradável a Deus. Eu só sou agradável se eu estou todos os dias andando em Cristo. E é o que ele fala todos os dias, perante ele todos os nossos dias. Então esse é o objetivo dessa promessa de Deus nos libertar,
e de Deus ser misericordioso para conosco é de que andemos em comunhão com Ele todos os nossos dias. Nessa vida em Cristo todos os dias e perante Ele todos os dias. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse privilégio que nós temos é maravilhoso. E nós devemos exaltar a Deus porque Ele é bendito por nos proporcionar isso. Essa comunhão, esse relacionamento, essa vida nele, esse privilégio de estarmos ali, de sermos aceitos por Ele nesse relacionamento em santidade e em justiça. E de podermos estar todos os dias agora diante dele. E o quarto e último ponto de por que Deus é bendito. Porque Ele é bendito por enviar, por nos dar a sua luz, a luz dele em nossa escuridão. O texto de Lucas, no versículo 76 ao 79, ele diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-los dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelos caminhos da paz. Primeiro ponto ali, preparando o caminho. João Batista, no caso, o filho de Zacarias, iria ser o precursor de Jesus. Iria antes preparar o povo, chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados, para que então fosse conduzido a Cristo, para que em Cristo ele encontrasse a salvação. Não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhuma outra forma, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra. Me deu uma tonteada agora, peraí. Nenhuma outra forma, nenhuma outra coisa, nenhum outro jeito, em nada. Só há salvação em Cristo. E João apontaria para Jesus. Assim como nós hoje somos chamados para apontarmos para Jesus. Só há salvação em Jesus. João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, nós também temos que apontar: eis Jesus, Ele é o único Cordeiro que foi aceito por Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a salvação é somente nele. Fala também da remissão dos pecados, para dar ao povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Não há salvação se não há remissão de pecados. Só há salvação se Deus perdoa os seus pecados. Não adiantaria nada você tentar ter esse relacionamento com Deus se você ainda tivesse a culpa e o medo ao chegar diante de Deus, porque você sabe que Deus não te perdoou os pecados, certo? Isso eu acredito, porque eu sei por minha experiência própria, que vocês aqui já passaram por isso em algum período da vida de vocês. Nós, em algum período, tentamos, de alguma forma, e a religião é isso, religar-se com Deus,
nós tentamos nos religar com Deus de alguma forma, por nosso mérito, por nosso esforço, mas nós não conseguimos, porque a gente chegava diante de Deus e tinha alguma coisa que nos acusava, porque nós sabíamos que Deus não perdoou os nossos pecados, que nós tínhamos culpa diante de Deus. Então a gente tentava, de maneira religiosa, fazer sacrifícios, ir na missa, ir no culto, fazer atitudes legais, né? Ter legalismo, viver na prática de coisas boas, dar esmola, dar oferta, fazer qualquer coisa para que Deus nos aceitasse e perdoasse. Mas Deus só perdoa os nossos pecados por causa do sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Então, nós só hoje podemos ter esse relacionamento e só hoje podemos ter essa comunhão com Deus por causa do sangue de Cristo. E podemos ter hoje essa certeza de que Deus perdoa os nossos pecados, todos eles. Ah, mas e aquele pecado? Todos. Ah, mas não tem mais. Todos os pecados. Mas hoje eu cometi 500 pecados. Todos os 555, porque tem mais 55 que ainda vai cometer hoje. Todos eles, Deus, essa salvação é plena e poderosa para perdoar. Mas só há perdão por meio de Jesus. E o terceiro, a letra C ali, o terceiro ponto. Entranháveis misericórdias. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. O que é isso? É uma misericórdia, ele dá uma ênfase tão grande a essa misericórdia, que é como se Deus estivesse com dor abdominal, dor de barriga, de tamanha misericórdia quando olhasse para nós. Deus estaria gemendo de tanta misericórdia para contigo. Isso é misericórdia. Então não tinha outra forma de expressar tamanha misericórdia que ele colocou entranháveis misericórdias, né? E isso mostra que a salvação ela vem de Deus. Ela é unicamente de Deus. É Deus que vem. É Deus que manda Jesus. É Deus que proporciona. É Deus que busca comunhão com o homem. Nós não queríamos saber de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus vem. Deus envia Jesus. E esse é o sentido do Natal, como diz Timothy Keller. É somente esse o sentido do Natal. O homem não pode salvar a si mesmo. Deus precisa enviar Jesus. Se Jesus não viesse, nós não poderíamos ser salvos. Por isso nós comemoramos o Natal. Por isso nós nos alegramos no Natal. Porque se Jesus não tivesse vindo, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados e não haveria esperança para nós. Porque a salvação ela é somente por Deus e ela vem de Deus. Deus proporciona isso devido à sua misericórdia. E o último ponto ali, nos visitará o sol nascente das alturas, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. O homem, todos nós, homens, seres humanos, nascemos nessa condição de treva, de morte, longe de Deus, por causa do pecado. A figura aqui é, de fato, de uma noite escura,
onde o homem não enxerga nem um palmo à sua frente, não enxerga nada, há trevas. Talvez, e aí, né, nessa figura, nessas trevas, começa a nascer o sol. Os primeiros raios do sol começam a iluminar essa noite escura. Essa é a figura que está sendo posta. Mas talvez as trevas seriam uma treva pior ainda. A gente, quando imagina essa noite escura, a gente não consegue imaginar, talvez, a complexidade e a totalidade dessas trevas, dessa escuridão. Mas seria, eu acho, uma treva de morte. Se eu nunca morri, né, para saber, mas se você tivesse morto, seria essa treva. Você está lá morto, sem enxergar nada, sem ver nada, sem respirar, sem fazer nada. Essa é treva, porque é esse o estado que você está sem Jesus, morto em seu pecado. Então, a figura talvez ali não é você estar vivo em uma noite escura, esperando o sol, esperando que venha a luz, né? Mas talvez a de Lázaro, de que ele estava morto há 4 dias, fedendo, até que ele escuta a voz de Jesus. Lázaro vem para fora. E aí ele enxerga a luz. E a luz, ele abre os olhos, porque a vida volta a entrar, né, nele que estava morto. E então ele enxerga a luz e ele caminha agora em direção à luz. E é isso que diz o texto também, que ele dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Além de mostrar agora a luz, e essa luz é Cristo Jesus, né? Então, nós que estávamos mortos, agora vemos a luz de Deus que está em Cristo, que é Jesus. E ela vem e nos dá vida. Então agora nós podemos, agora vivos, ir em direção à luz e ter paz. Nós, na luz, na escuridão, a gente não sabe o caminho. Nas trevas, a gente não sabe para onde a gente deve ir. E se a gente for, a gente vai tropeçar e vai bater em tudo, né? Vai cair no buraco. Mas na luz, a gente enxerga o caminho e a gente caminha em direção à luz. Somente lá na luz é que nós temos paz com Deus, comunhão, relacionamento. Eu acho que a gente pode também usar aqui o mito da caverna de Platão, não sei se todo mundo conhece lá. Acho que já foi comentado também sobre isso algumas vezes. Mas o mito diz, ou a alegoria, né, de Platão, que você estivesse lá, se você vivesse a vida inteira numa caverna, e aí de repente você saísse para a luz, para fora da caverna, essa luz seria tão forte que te machucaria, né? E essa luz de Cristo, ela vai te machucar, ela nos machuca. Da mesma forma, nós não queremos enxergar a luz, nós não queremos ver a verdade, porque nós estamos mortos e nós amamos as trevas. Mas a luz vem, e quando nós vemos a luz, nós temos que caminhar em direção à luz. Então eu quero concluir com o texto de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Que esse texto ele também traz um apanhado geral e ele fala muitos aspectos iguais a essa profecia que lemos, né, de Zacarias. Então diz o texto: porque Deus amou
tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. O texto não está dizendo que você está tudo bem contigo e que Jesus veio e você o rejeitou, e porque você rejeitou Jesus, ou porque você não crê em Jesus, você é condenado. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que você é condenado. Você nasceu condenado. Você já está condenado. Todos nós já estamos em uma situação condenada diante de Deus. Mas que Jesus veio porque por causa do grande amor e por causa da grande misericórdia de Deus, Deus envia Jesus, o seu único Filho, para que nós não nos mantivéssemos nesse estado de morte, para que nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos vida eterna. E o que é vida eterna, senão a comunhão com Deus, né? Viver uma vida em comunhão com Deus, né? João 17, e a vida eterna é essa, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? João 17:3. Então, Jesus vem e aí aqueles que creem, Deus proporciona que eles tenham salvação, sejam salvos agora dessa condenação, certo? Então Deus resgata alguns da condenação de que todos estavam. E ele fala, só que ele fala que ele deixa claro qual é essa condenação, né? De que a luz vem, de que Deus envia a luz, mas de que as pessoas amam as trevas e que elas não querem vir para a luz. Então, pense nisso, meu irmão. A luz, Jesus, ele sempre vai revelar o nosso pecado. Ele sempre vai mostrar as trevas que há em nós e aquilo que não o agrada. E essa luz vem e vai nos machucar. Porque ela mostra aquilo que a forma como nós estamos andando, que não é em conformidade com Cristo. E por isso eu tenho que todos os dias crer em Cristo, arrepender-me dos meus pecados e crer somente no sacrifício dele para ter essa vida, para ter o perdão desses pecados e essa reconciliação com Deus. Para que eu então ande nessa luz, ande nessa comunhão com Deus, que é o que 1 João vai falar, né? Que Deus é luz e não há trevas nele. Então nós vamos ter comunhão com Deus quando não andamos nessas trevas. Então mostra que esse relacionamento, que Deus quer esse relacionamento conosco e que nós podemos andar nesse relacionamento por meio de Cristo, que é a luz que vem a nós e nos possibilita que sejamos salvos dessa condição de pecadores para termos relacionamento com Deus. E o texto termina aqui, né, de João, para que quando a gente se aproxima, né, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz,
Então, ele mostra que todos os dias a gente deve se aproximar mais de Cristo, mais dessa luz, para ter mais essa comunhão com Ele, para andarmos mais, para que as nossas obras más sejam mais reveladas, mas também para que as nossas obras boas, para aquelas obras que a gente faz, que glorifiquem a Deus, também sejam reveladas, né? Para que Deus seja glorificado nisso. E aqui fala aqui nessa versão, para que os outros vejam que você faz a vontade de Deus, mas a revista atualizada ela fala para que vejam que as suas obras são feitas em Deus. Mas, digamos que você faz as obras em Deus. Você pratica as suas obras em Deus. Tudo que você faz é por meio de Deus. Entende isso? Ande diariamente dessa forma. Fazendo a obra, vivendo todos os dias nessa luz, em Deus, em Cristo, para que Ele seja glorificado. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos e te exaltamos por essa graça maravilhosa e por isso tu és bendito. Bendito é o Senhor, o nosso Deus, por nos dar liberdade, por ter misericórdia de nós e por nos possibilitar comunhão por meio de Jesus. E por meio de Jesus somente, esse sangue derramado que pode nos reconciliar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício e também muito mais. Nós celebramos o fato de tu ter vindo, de ter se tornado carne, ter habitado entre nós. Essa tua misericórdia de tu vir em nossa direção. Nós celebramos o Natal porque sabemos que tu vens em nossa direção e proporciona a salvação, aquilo que é impossível para nós, aquilo que nós não podemos ter, que é a salvação e o relacionamento contigo, tu nos dás por meio de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus bendito. Louvamos teu nome. E mesmo com a tua luz vindo e ferindo nossas vidas, por meio dessa comunhão que temos, por revelar o pecado e por revelar aquilo que as nossas obras, mas nós queremos continuar caminhando todos os dias nessa luz, em fé, de glória em glória, para que essa luz brilhe em nós cada dia mais, até ser dia perfeito, como diz o salmista, para que a tua glória seja completa, tu sejas engrandecido de forma completa, porque tudo isso é obra tua e tudo isso reflete a quem tu és e aquilo que tu fizeste em nossas vidas. Louvado seja o teu nome.